Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Muniz, um dos autores do livro Lógica de Programação com Portugal. Vamos começar agora a gravar então os 18 vídeos. Cada vídeo vai fazer referência a um capítulo do livro. Nós vamos então gravar esses vídeos com no máximo 10 minutos. Então temos que falar tudo daquele capítulo em 10 minutos, para que não fique cansativo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Nós começamos aqui então com o sumário. Tudo bem? Então aqui nós temos o sumário do livro, a gente dividiu em partes. Então nós temos dentro de algumas partes alguns capítulos. Essa primeira parte se chama Iniciando no Mundo da Programação, onde a gente vai então começar a introduzir alguns conceitos básicos para que a gente comece então a caminhar nessa evolução da programação. Essa parte é dividida em 2 capítulos, primeiro introdução e depois conhecendo as ferramentas. Vamos então para o capítulo 1. O capítulo 1, então, pessoal, a gente começa descrevendo um pouco sobre a tecnologia, sobre a evolução que aconteceu, principalmente nos últimos anos. Nós vamos então falar também sobre os conceitos de hardware e de software, e aí então nós entramos então no conteúdo propriamente dito. Vamos então falar da lógica. Nesse momento inicial a gente fala sobre a lógica num viés genérico, ou seja, a lógica no nosso dia a dia, onde a gente apresenta que a lógica está presente no nosso cotidiano. Tudo que a gente faz tem uma lógica. Por exemplo, se a gente for fritar um ovo, existe uma lógica por trás disso, né? A gente precisa ligar o fogo, a gente precisa pegar uma frigideira, colocar, sei lá, azeite ou manteiga ou óleo, dependendo do gosto de cada um. A gente precisa quebrar o ovo, colocar o ovo na frigideira. Então, repare que a gente segue sempre uma sequência lógica. Essa sequência lógica, como o próprio nome diz, já tem aí por detrás toda uma lógica envolvida. Porém, não é ainda a lógica de programação. Quando a gente traz essa lógica do nosso dia a dia para o mundo da computação, dos computadores, a gente então começa a chamar de lógica de programação. Então, lógica de programação é isso. A gente precisa também ter uma sequência de passos e essa sequência de passos tem que fazer sentido. Caso contrário, o computador não funcionará. E aí, como é que a gente começa, então, a perceber essa lógica de programação? Quando a gente for criar os nossos algoritmos, a gente vai ver que para criar os algoritmos precisamos seguir toda uma lógica. Exemplo, precisaremos declarar uma variável, depois atribuir uma variável. Então, é uma sequência de passos que a gente tem que seguir. Isso, então, a gente chama então, de lógica de programação. Então, vamos só aqui para a nossa página 5, onde a gente traz então esse conceito de lógica. Então, o que diz a lógica? Lógica nos mostra a maneira correta de fazer as coisas. Lógica geral. Vamos então trazer essa definição, por exemplo, que diz o dicionário Michaelis. O dicionário Michaelis diz modo pela qual se encadeiam naturalmente as coisas e acontecimentos. Então, quando a gente trouxer esse encadeamento para o mundo da programação, ou seja, para os nossos algoritmos, a gente vai chamar então de lógica de programação. Beleza? E aí o que vem? Todo algoritmo ele vai precisar ter essa lógica de programação. Então a gente precisa raciocinar como o computador pensa, né? Como o computador funciona, para então a gente escrever os nossos algoritmos. Então nossos algoritmos terão que ter essa lógica. E aí, tem uma imagem aqui que eu gosto muito, que é muito significativa, que ela apresenta o que vem a ser o algoritmo. Mas o que é o algoritmo? Algoritmo a gente tem um problema, vejam aqui, né, um quebra-cabeça desmontado, e a gente tem uma solução, que é o quebra-cabeça resolvido. O que a gente vai ter aqui no meio, ou seja, o que for necessário para a gente transformar esse problema em uma solução, nós vamos chamar de algoritmos. Então, o algoritmo ele vai ser essa sequência de passos para a gente sair de um problema e chegar a uma solução. O problema, pessoal, não vamos pensar aqui em problemas matemáticos, mas um problema geral. Por exemplo, você pode ter uma loja
onde essa loja precisa ter um controle financeiro. Esse é um problema, ele não tem atualmente um controle financeiro. A gente vai chegar com uma solução, que é um sistema que realiza esse controle financeiro. O que a gente vai precisar nesse meio? De um algoritmo. Esse algoritmo, então, vai transformar esse problema em uma solução. Então, para a gente finalizar e para a gente ter, então, o conceito de algoritmo bem definido, a gente vai definir aqui no livro o seguinte: algoritmo é a sequência de passos ordenados e finitos para a solução de um problema. Então, para a gente solucionar um problema, a gente vai precisar ter essa sequência de passos de forma ordenada, ou seja, seguindo uma lógica, e ela precisa também ser finita, ou seja, você precisa ter um ponto final, porque senão você não vai conseguir ter um algoritmo. O algoritmo precisa ter um início, um meio e um fim, beleza? A gente não pode ter um algoritmo que não tenha um fim. Ele chega um momento que ele precisa encerrar para entrar em produção e começar o funcionamento. Por mais que depois você volte, faça manutenção, melhore o seu algoritmo, mas aquele primeiro algoritmo ele foi finalizado. Beleza? Então, esse é o conceito que nós temos e que nós utilizaremos para algoritmos. Aí, pessoal, para a gente encerrar o primeiro capítulo, a gente finaliza apresentando 3 maneiras da gente representar o algoritmo. Então, a gente tem uma forma narrativa, foi como eu falei aquela primeira vez, é você descrever o que você tem que fazer. Eu descrevi aqui como é que você faria um ovo, beleza? Aqui nós temos, então, a forma para você realizar a soma de 2 números. Nós também temos uma forma gráfica de representar, que é através de fluxogramas. Então, cada desenho, cada gráfico tem uma representação, e aí a gente representa esse nosso algoritmo através de gráficos. E nós temos, então, o pseudocódigo, que é o que a gente vai utilizar aqui, que são os nossos... as nossas linguagens de programação, que no caso a gente vai utilizar o Portugal. Por que nós vamos utilizar o Portugal? Porque o Portugal, os comandos são escritos em português. Logo, são palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, fica mais fácil para a gente aprender, fica mais fácil nesse nosso processo, esse processo de aprendizado. Tudo bem? Então, aqui nós temos um pseudocódigo. Aqui, os 3 estão fazendo a mesma, chegando à mesma solução, que é somar 2 números, 2 mais o 6, cada um fazendo da sua maneira. Nesse livro, especificamente, a gente só vai se concentrar no pseudocódigo, tudo bem? Nas turmas, normalmente, de cursos de graduação, cursos técnicos, normalmente você acaba vendo a forma narrativa e fluxograma. Nesse livro, para a gente começar... no mundo da programação, vamos nos atentar apenas para o pseudocódigo. Então foi isso, pessoal. Então no primeiro capítulo nós falamos só dessa parte conceitual. Porém, pessoal, é extremamente importante que vocês leiam. Tendo uma dúvida, leiam novamente, né? Ou então até uma dica aqui. Lê uma vez, depois lê uma segunda vez, sublinhando o que você achou mais importante. Para quê? Para daqui a alguns meses, aqui a alguns anos, ou quando surgir alguma dúvida, você voltar ao livro e já ter a parte mais significativa marcada para vocês. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Vamos então agora para o vídeo do capítulo 2.